Olá, o Opinião está no ar. Hoje o nosso tema é a questão da elegibilidade, os pré-requisitos que os candidatos precisam cumprir para estarem em condições de disputarem as eleições. O nosso convidado para falar sobre este assunto é o advogado Antônio Carlos Pimentel Melo. Ele faz parte da Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui do Espírito Santo e já foi procurador-geral do Estado. Seja bem-vindo aqui ao programa Opinião. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me concedem de prestar alguns esclarecimentos sobre a matéria eleitoral. Pois é, esse ano teremos eleições em outubro, né, as eleições municipais e essa questão da elegibilidade para que o público, aquelas pessoas que não sabem o que significa, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é a elegibilidade, o que vem a ser isso? Olha, nós vivemos num Estado democrático de direito e esse Estado democrático de direito pressupõe organizações políticas capazes de lidar a governança. Essa governança, pela nossa legislação, pela Constituição democrática que temos no Brasil, ela decorre das eleições periódicas em que a população, os eleitores, escolhem os governantes. Pois bem, nesse quadro, a Constituição Federal ela estabelece regras de elegibilidade. O que é elegibilidade? É o direito subjetivo, é o direito das pessoas concorrerem a cargos públicos. Então, para concorrer a um cargo público de agente político, de governo ou de exercício de mandato parlamentar, o eleitor, o cidadão, de uma maneira geral, ele tem que atender aos requisitos que a Constituição ela mesma estabelece. O primeiro deles é ser brasileiro, a nacionalidade brasileira, admitido o brasileiro naturalizado no caso de candidaturas que não seja presidente da República. Quer dizer que, a não ser presidente da República, o estrangeiro naturalizado pode disputar qualquer outro cargo. Exatamente. Anteriormente à Constituição de 88, nós tínhamos que, por exemplo, o deputado federal, o senador, não podia ser disputado por estrangeiro. A nacionalidade portuguesa tem alguma diferenciação nisso? Tem a ver, porque há uma reciprocidade entre o Brasil e Portugal, não é? Então, os portugueses, eles têm, por exemplo, enquanto que para naturalizar os outros oriundos de outros países, né, se exige 15 anos, né? No caso dos portugueses, basta 5 anos. E tem uma questão também, parece que general do Exército também não pode ser estrangeiro, né? Tem que ser, é um outro tema, mas assim, só para... Você não pode colocar na frente das Forças Armadas brasileiras, né, cidadão que não seja não seja brasileiro nato. Agora, é engraçado, os Estados Unidos, o Kissinger, né, que era secretário de Estado todo poderoso, né, ele era alemão, de naturalidade alemã, naturalizado norte-americano. Então, além da questão da nacionalidade, qual o artigo mesmo da Constituição? Olha, nós temos o artigo 14 da Constituição que vai estabelecendo essas regras. Então, nós temos como requisitos de elegibilidade, quer dizer, exigências para ser eleito. Primeiro é a nacionalidade brasileira, não é? Depois nós vamos ver a questão do alistamento eleitoral. O que é o alistamento eleitoral? Alistamento eleitoral é a obtenção do título de eleitor, não é? É a inscrição do jovem, né, no quadro de eleitores do país. Pode fazer essa inscrição aquele que tiver mais de 16 anos, não é verdade? E o voto é obrigatório, dos 18 aos 70 anos de idade. Agora, o jovem pode se alistar eleitoralmente aos 16 e não pode se candidatar nem a vereador, que é a partir de 18. 18 anos. Não há uma contradição, não? Não, a legislação era até sábia, né? Ela estabelece que para ser candidato a presidente da República, senador, vice-presidente da República, por consequência, 35 anos. Governador, 30 anos. Deputado federal, deputado estadual, prefeito, 21 anos. E vereador, 18 anos. Então, o jovem com 16 anos, ele ainda não vai exercer o primeiro mandato, ele teria que completar os 18 anos. E esse alistamento, no caso, se a pessoa decidir disputar uma candidatura, ele tem que estar alistado eleitoralmente naquele domicílio onde ele é candidato. Por exemplo, candidato a prefeito, ele tem que estar...
Veja bem, a terceira exigência da Constituição, no que tange à elegibilidade, é exatamente o domicílio eleitoral, não é? Que se separa, que não é a mesma coisa que o domicílio civil, que as pessoas conhecem. O domicílio civil é o lugar onde as pessoas escolhem para viver com ânimo definitivo, não é? Já o domicílio eleitoral, ele é mais tênue, ele é mais amplo. Basta que a pessoa mostre interesse, mostre vinculação de várias formas, seja familiar, seja econômica, com aquela região. Por exemplo, eu tenho uma casa em Vila Velha e uma casa em Guarapari, não é? E em Guarapari eu tenho contas bancárias, como tem em Vila Velha. Posso ter como domicílio eleitoral tanto Vila Velha quanto Guarapari. Já no domicílio civil, não. É o centro realmente onde você exerce as suas atividades. Anteriormente, cada eleição era disciplina. Poderia ser regida por uma nova lei? Houve uma mudança nesse sentido? Sim. Veja bem, a partir da Constituição de 88, a Constituição estabeleceu as condições de elegibilidade. Eu até concluiria também com o domicílio eleitoral, né, que nós falamos, e a filiação partidária. Porque ninguém pode ter elegibilidade, ninguém pode disputar as eleições sem estar filiado a um partido político. Não pode haver uma candidatura avulsa. Não existe na legislação brasileira essa possibilidade. E a filiação ela foi reduzida, né, de 1 ano para 6 meses. Então, até 2 de abril, quem quisesse disputar as eleições tinha que estar filiado a alguma agremiação. Nós tivemos, então, depois da Constituição de 98, nós tivemos a Lei Complementar 64, que é uma lei que complementa a Constituição, como o próprio nome fala. Essa lei estabeleceu os casos de inelegibilidade. Nós estamos falando antes em elegibilidade, condições de ser eleito. As inelegibilidades são impedimentos ocasionais. Porque você está exercendo um cargo, porque foi condenado num processo tal e qual. Não é? Em termos práticos, o senhor poderia dar um exemplo? Por exemplo, a lei das inelegibilidades estabelece que não pode ser eleito aquele que foi condenado por determinados crimes, como, por exemplo, até crimes contra o meio ambiente. Não é? Então, quem teve essa condenação, ele não vai poder obter o registro da candidatura. Mas você fez uma pergunta com relação à lei eleitoral em si. A par da lei de inelegibilidade, nós temos as leis eleitorais. Até o ano de 1997, era uma por ano, para cada eleição, ou melhor, uma por cada pleito. Cada eleição havia uma lei própria, tinha que ser formulada, aprovada essa lei. Em 97 veio a Lei 9.504, que é chamada hoje a Lei das Eleições. E ela vigora até hoje com as modificações da mini-reforma e de outras mudanças que ocorreram. Então, mas a lei de inelegibilidade, ela permanece praticamente intocável, com pequenas alterações. Mas a lei eleitoral, que é a Lei 9.504, ela cuida das regras das eleições. Uma cuida das condições de elegibilidade, das condições de inelegibilidade. A outra cuida das regras da eleição em si. Essa que cuida das regras das eleições significou um avanço, haver uma norma para todas as eleições? Sem dúvida nenhuma, o que se faz no país, há uma busca constante, né, de se sagrar a possibilidade de uma paridade de armas nas eleições. Quer dizer, um equilíbrio, não é? Reduzindo ao máximo possível os abusos, as interferências do poder econômico, que esses abusos eles destroem a verdade eleitoral. Evidentemente que as legislações elas vão avançando nesse sentido e as últimas regras elas são até minudentes, não é? Coisa que não se vê muito nos outros países. Mas o estilo brasileiro é esse, né, de ter leis específicas, né? E nós temos agora uma legislação que vai desde o estabelecimento de número de cabos eleitorais que podem ser contratados, né, a regras sobre a aplicação de recursos, a limites fixos de aplicação de recursos. Até a eleição passada, em 2014, o candidato ele estabelecia o partido e o candidato estabelecia os limites. Eu vou gastar tanto, não é? Porque não havia uma decisão do TSE, então os partidos estabeleciam a sua vontade, os limites. Agora não. 70% que foi gasto na última eleição, no caso municipal. Então, por exemplo, em Vitória,
70% do que foi gasto pelo candidato que mais gastou em 2012, né, corresponde a em torno de 4 milhões de reais. É o limite. Em municípios até 10 mil eleitores, nós temos um limite de 100 mil reais, né, para candidato a prefeito e 10 mil reais para candidato a vereador. No caso e da por aí vai. candidato a prefeito na capital, 4 milhões? Aplicou-se sobre a eleição de 2014, o gasto mais elevado de um candidato em 2014, e 70% correspondeu a aproximadamente 4 milhões de reais. Isso quer dizer, então, que nas eleições de outubro, o candidato a prefeito de Vitória não pode gastar mais de 4 milhões. 4 milhões de reais. E se gastar, ele terá contra si, não é, uma investigação judicial, eleitoral, e poderá perder o registro da candidatura, se diplomado o diploma e se empossado o mandato. Sobre a questão dos cabos eleitorais, qual o limite que foi imposto? Olha, ele estabeleceu agora, o sistema estabeleceu agora o limite de 1% dos eleitores. Então, você tem um município, por exemplo, com 10 mil eleitores, em tese, né? Você pode ter 100 cabos eleitorais, não é isso? Porque às vezes a gente ia votar, dava a impressão que havia mais cabo eleitoral do que eleitor, né? A disputa pelo voto. Não, nós tivemos um caso interessantíssimo no município de Jaguaré, não vou citar nome, só o nome do município, né? Não é? Em que um candidato, na véspera da eleição, ele contratou, um município que tinha 8 mil eleitores na época, ele contratou mais de 2 mil cabos eleitorais, nos 2 dias que antecederam a eleição. E nós descobrimos isso, não é? E impugnamos a sua candidatura e o seu registro. Ele foi cassado, inclusive houve uma eleição suplementar lá em razão disso. Veja bem, contratar na véspera das eleições, quando já não podia nem mais fazer propaganda. Porque a propaganda, ela termina, né? Salvo as exceções como carreata, uma passeata e tal, ela termina 48 horas antes. Você contratar 2 mil pessoas para o final da campanha seria para fazer propaganda no dia da eleição, que é proibido. Não é? Então, com essa tese, nós conseguimos que houvesse a nova eleição. Aliás, o município de Jaguaré é interessante, né? Já tivemos 3 prefeitos lá cassados por razões de exatamente esses alegados abusos. Tá bom, esse primeiro bloco chegou ao final, nós vamos fazer um rápido intervalo. Não saia daí, você que nos acompanha, já já a gente volta. A opinião está de volta. Hoje o nosso tema, elegibilidade, os pré-requisitos que as pessoas precisam cumprir para estarem em condições de disputar as eleições. O nosso convidado, o advogado Antônio Carlos Pimentel Melo. Ele faz parte da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Espírito Santo. Bom, a questão agora, falando do que pode, né, complicar a vida dos candidatos, temos aí a questão da quitação eleitoral. Só poderia explicar? Alguns candidatos acabam se complicando nisso, né? É verdade. Foi uma boa lembrança sua, porque as questões de elegibilidade a Constituição estabelece. As questões de inelegibilidade são estabelecidas pela Constituição, em alguns casos de reeleição, e depois pela Lei Complementar 64. Mas existe também um outro impedimento, um outro fator impeditivo de uma candidatura, que é a ausência de quitação eleitoral. E os candidatos, de uma forma muito grande, se esquecem da necessidade de, ao pedir o registro da candidatura, estarem quites com a Justiça Eleitoral, com a certidão equivalente, a certidão correspondente a isso, né? E o que é a quitação eleitoral? É o pagamento das multas. O pagamento das multas porque foi mesário, não compareceu, deixou de votar na eleição, são essas questões, né? Ou multas decorrentes, por exemplo, de propaganda irregular que tenha sido feita em eleição anterior, né? Enfim, ele tem que entrar zero, ele é zerado, limpo, para pedir o registro da candidatura, sob pena de não obter. E muitos esquecem disso. Eles não se atentam para essa necessidade
E depois que requerem o registro, aí eles tentam comprovar a quitação, pagar. Às vezes uma dívida ínfima de R$ 2 que estão devendo, né? Mas não pagou, perde a possibilidade de registro da candidatura. Agora, o processo ele é longo, né? Além da disputa pelo voto, que é uma parte extremamente difícil, tem todas essas etapas aí burocráticas. O registro da candidatura surge em que momento nessa caminhada aí? Olha, voltemos um pouco para dizer que o Brasil é um país que procura aperfeiçoar o seu sistema eleitoral e o seu sistema democrático. As urnas eletrônicas, um exemplo disso, agora a complementação das urnas eletrônicas com a possibilidade, né, e vai ocorrer isso na eleição de 2018, sem dúvida nenhuma, a possibilidade dos resultados estarem identificados, né, não apenas pela urna, mas também por um documento de seu extrato, né? Enfim, nós procuramos de todas as maneiras vencer essas dificuldades e avançar na nossa democracia, né? É claro que nós temos que entender, né, que a democracia ela estabelece regras, né, que às vezes não são cumpridas, daí porque nós temos representantes que não correspondem nem ao que prometeram e nem às necessidades do exercício daqueles mandatos, né? Costuma-se até dizer, né, que certos políticos, né, e as fraldas, né, elas devem ser trocadas de vez em quando, né, pela mesma razão, né, pelo mesmo resultado. O fato é que você tem uma Constituição muito democrática. Ela estabeleceu as regras de elegibilidade, remeteu para o legislador ordinário as regras de inelegibilidade. Estabeleceu em lei eleitoral, 9.504, a necessidade também da quitação eleitoral. Então, com esse arcabouço todo, nós esperamos que tenhamos esse ano, não é, uma eleição tranquila, uma eleição sem abusos, né? Até porque não vai haver esse ano a possibilidade de doação por empresas, não é? As fontes de financiamento de campanha esse ano são fundo partidário e as doações de pessoas físicas, né, que só pode corresponder até 10% do que declarou como rendimento no ano anterior. Esse tema foi muito polêmico, né? Qual a opinião do senhor sobre essa proibição de empresas patrocinarem políticos, candidaturas, né, eleitorais? Eu acho que devia se encontrar um meio termo. Esse meio termo seria também estabelecer tetos, mas não apenas percentuais, porque havia na legislação anterior a possibilidade de doação até 2% do faturamento do ano anterior. Mas empresas milionárias, né, elas têm praticamente nenhum teto, né, para fazer doações. Tanto que nós vemos milhões e milhões de reais que eram depositados em contas de campanha. Eu não vou aqui entrar na discussão sobre como esse dinheiro entrava ou deixava de entrar. Mas eu acho que apesar dos Estados Unidos, por exemplo, não existe a doação por pessoa jurídica, pelo contrário, a doação lá é pessoa física, tem um limite de $2.400, mais ou menos, né? Mas aqui, no Brasil, né, a presença das empresas na vida política é óbvia. Então, querer esconder uma realidade, de fato, correr o risco de nós termos aqui o que existia antes de 1990, quando não havia o financiamento privado previsto. O que ocorria? Caixa 2. Mas o fato é que estava tendo montanhas de dinheiro também, né? Uma quantidade assustadora de recursos financiando que eram desviados campanhas, muitas vezes de empresas estatais, né, para financiar campanhas políticas, né? Nós temos que encontrar, então, um meio termo, que seria estabelecer não apenas um percentual de possibilidade de doação, mas também teto. Você pode doar até R$50 mil, até R$100 mil. Estabelecer teto. Agora, as disputas também acho que vão acabar revelando, né? Se foi uma boa medida, se pode ser aprimorada, o senhor acredita? Eu acredito que os candidatos este ano, principalmente aqueles menos desfavorecidos, né, eles devem atuar com muita fiscalização, ajudando o Ministério Público,
ajudando a Justiça Eleitoral, né, a impedir abusos, porque eu tenho muita preocupação no sentido de que nós tenhamos uma exacerbação de caixa 2 nas eleições. Bom, outubro está chegando e nós temos aí todo um roteiro, né? Como fica até outubro aí essa questão do calendário eleitoral, para quem vai disputar as eleições municipais? O Tribunal Superior Eleitoral baixou, no início do ano, o calendário eleitoral com todos os eventos. São detalhados, né? São dezenas de eventos e de momentos das eleições. Mas os mais importantes nesse momento, nesse instante, são aqueles que nos acenam com as convenções partidárias, não é, que vão escolher os candidatos. Essas convenções vão se realizar entre 20 de julho e 5 de agosto. Anteriormente eram realizadas em 10 de junho a 30 de junho. E depois, o registro das candidaturas, cujo prazo máximo é 15 de agosto, não é? E o início da propaganda no rádio e na televisão. São 45 dias, né, de propaganda, de campanha eleitoral. A campanha eleitoral desse ano se reduziu bastante, mas isso, em compensação, foi substituído pela possibilidade de se fazer agora a chamada pré-candidatura. Aqueles que acompanham a legislação estão aí nas ruas, fazendo sua pré-candidatura, estão nas redes sociais, fazendo sua pré-candidatura. Na verdade, tornou-se possível, o que não era antes, era propaganda antecipada, você levar a sua mensagem no sentido de que meus propósitos são esses, eu critico isto e aquilo neste governo que está aí, só não pode pedir voto nesse momento. Mas pode se manifestar como pré-candidato. Pode haver manifestação, claro. Uma forma até de compensar, né, essa redução aí no horário eleitoral. Na verdade, veja bem, a eleição no Brasil, estavam criando tantas normas que ia se tornar assim uma espécie de seita secreta, né, em que as pessoas sussurravam, olha, eu sou candidato. Não é? Quer dizer, não podiam expor, né, as suas ideias. Né? Agora não, você pode expor as suas ideias, criticar. Agora, não pode sair por aí pedindo voto. Por quê? Porque você vai desequilibrar, porque você, de repente, tem hoje acesso a um meio de informação que os outros não têm. Tá bom. Agora, a Comissão Eleitoral da OAB, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho dos senhores lá na OAB, nessa comissão. Olha, a Comissão Eleitoral da OAB é uma iniciativa do nosso presidente, Homero, não é? Ela tem como presidente o doutor Luciano Ceotto, né, que é um advogado notável no campo eleitoral, extremamente... Foi meu entrevistado aqui, né, notável, inteligentíssimo, né, é de uma nova cepa de advogados que estão atuando. E essa comissão ela está reunindo-se uma vez por mês, debatendo questões fundamentais para a eleição. Por exemplo, uma das questões que nos mobilizou há uns meses atrás foi a questão dos eleitores em Vitória, não é? Que não estão conseguindo fazer o tal registro, o seu registro nas novas normas do TSE. E agora, por exemplo, eu vou sugerir, inclusive, um outro ponto lá, que nós requeiramos ao Ministério Público, né, que requisite maior número de servidores estaduais, promotores de justiça, para auxiliar a fiscalização das eleições. Nós defendemos que as eleições sejam fiscalizadas com profusão. Ok. Tá bom. Antônio Carlos Pimentel Melo, advogado, integrante da Comissão de Direito Eleitoral do OAB do Espírito Santo. Agradeço pela sua entrevista e sucesso no seu trabalho lá na OAB e também como autor de livros. Numa próxima oportunidade, gostaria de entrevistá-lo para a gente falar mais sobre essas publicações que o senhor tem feito na área do direito eleitoral. Tá bom? Muito obrigado. Você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. O programa Opinião pode ser visto também pela internet. Nosso site é o www.al.es.gov.br. Até nosso próximo encontro.